Olá, meus irmãos e amigos, nesse 23º estudo do Sermão do Monte. Como estava falando em outra ocasião, estamos próximo de finalizar o primeiro dos 3 capítulos que compõem esse conjunto de ensinos, mensagens, palavras do Senhor sobre o perfil do cidadão dos céus, como assim alguns entendem a descrição ou o conjunto de descrições de atos, atitudes que devem ter realmente aquele que declara a sua fé no Senhor. E hoje apenas um versículo, porque esse versículo 42 faz parte de um conjunto de palavras de Jesus sobre a vingança. Porque Jesus disse no início, no verso 35, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente, ou seja, dá o troco. Da resposta na medida da ação. Essa era digamos assim, a importância e a mensagem da lei de talião, a lei do tal qual, ou seja, pagar com a mesma moeda. Jesus, então, no Sermão do Monte, torna algo mais profundo. É como se ele dissesse, não, no passado vocês foram ensinados e aprenderam e praticaram esse olho por olho, dente por dente. Porém, eu digo a vocês algo. E aí a gente comentou no último estudo. Agora, finalizando essa série de palavras para levar as pessoas a ter uma outra atitude em relação ao que ofende, ao que agride, ou mais ainda, aquele que quer se sobrepor. Jesus diz aqui no verso 42 de Mateus 5, dê a quem lhe pedir, ou melhor, dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. O Senhor Jesus está falando aqui de uma série de coisas que diz respeito à relação interpessoal. Ele diz, dê a quem lhe pede. O que significa isso? Porque se alguém pede, é porque precisa. Se alguém solicita algo, é porque não tem. Geralmente, numa sociedade voltada para o egoísmo, o egocentrismo, são duas palavras que têm praticamente a mesma raiz, uma pessoa voltada para si mesmo, né, a egoísta, o egocentrismo, o egocentrista é aquele que acha que o mundo gira ao seu redor, a seu favor. O egoísta não compartilha, não divide, é como se ele tivesse 2 comportamentos com base nessa visão. O egoísta é tanto aquele que não permite que as suas coisas sejam compartilhadas com outros, mas como também aquele que não quer fazer parte da vida do outro, como também não quer que o outro faça parte da sua vida. Entende? O egoísta não é só aquele que está preso às coisas materiais, desejando-as para si, mas também aquele que não compartilha. É aquele que vive numa ilha da fantasia, não no sentido de realização, mas aqui quem manda sou eu, não divido com ninguém. A vida é minha. Então, o egoísta tem esse comportamento porque o seu coração é um coração voltado para si mesmo. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 28, ou capítulo 18, que o homem que se isola é para o seu próprio fim, não demonstra sabedoria. Então, o egoísta é uma pessoa que se isola, mas se isola por opção, por não querer compartilhar, por não querer dividir, não apenas as coisas, mas seus sonhos, suas ideias, seus projetos. Quantos problemas pessoas têm enfrentado porque não compartilharam? Quantas famílias têm problemas na vida conjugal ou casais na relação conjugal porque o marido não fala com a esposa não fala com o marido, porque os filhos não compartilham seus sonhos e projetos? Claro que eu estou falando no sentido mais amplo do termo egoísta, mas o que acontece no macro reflete o micro. O que acontece no micro, no coração do indivíduo, também se evidencia nas suas relações com Deus, em primeiro lugar, e com os outros. Então, uma pessoa egoísta não divide. Jesus disse, dê a quem lhe pede. Se você tem,
mais do que você naquele momento precisa, e há alguém que realmente pede porque necessita, qual é o problema? Qual é a dificuldade de poder dividir? Dividir o pão, dividir a roupa, dividir, muitas vezes, quando alguém pensa em dividir, a pessoa faz contas. Eu tenho X, eu tenho 10. Se eu tirar uma parte, eu vou ter menos. E esse menos talvez não será suficiente para as minhas novas necessidades. Geralmente é assim. Quem tem muito não quer dividir porque acha que vai faltar. Mas olha só, a Bíblia diz que Deus abençoa quem é generoso, quem é altruísta, aquele que se preocupa com o outro, aquele que dá valor às necessidades dos outros. Eu conheço pessoas que são muito bondosas, que não se negam a abençoar outras pessoas, que quando vê alguém necessitado, já soube de gente que dividiu a quentinha, dividiu a refeição, dividiu outras coisas que naquele momento eram importantes para si, mas que entenderam que faria muito mais sentido e iria gerar mais bênçãos na vida de outras pessoas. O texto de Provérbios capítulo 3 diz, olha, não te negues de fazer o bem, estando em tuas mãos o poder de fazê-lo. E Tiago capítulo 5 diz, o capítulo 6, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então é preciso que haja essa disposição, Tiago capítulo 5. Então é preciso que haja uma disposição, é preciso que haja esse coração. O amor, meus queridos, é a maior riqueza que alguém pode ter. Uma pessoa pode ter muitos bens, mas não tem amor, é pobre. Uma pessoa que tem muitos recursos materiais, mas não compartilha, um dia ela vai partir e vai ficar com quem? Então é preciso realmente ter esse coração solidário, esse coração sensível, esse coração que compartilha. Deus é o Deus provedor e quem tem amor compartilha. É só você dar uma lida na parábola do samaritano, para nós a parábola do bom samaritano pelo gesto dele, mas ali se a gente poderá ver um título é a parábola do samaritano. Mas este samaritano da parábola foi adjetivado, teve essa qualificação ou recebeu essa qualidade de ser uma pessoa boa. Por quê? Jesus conta então essa parábola. Um homem saiu de Jerusalém para Jericó. Imagine uma cidade na região serrana e uma outra na região litorânea. Então o homem saiu da cidade alta, da parte alta, que é Jerusalém, e foi para a parte baixa, que é Jericó. E nesse caminhar, diz a Bíblia que no meio do caminho, no meio dessa viagem, esse homem foi assaltado, ladrões, roubadores, o assaltaram, bateram nele, o deixaram quase morto e levaram os seus bens. Sabe o que é isso? Os bens daquele homem se tornaram mais importantes para os ladrões do que a própria vida daquele rapaz. Então, foi dado como morto, foi deixado como morto, melhor dizendo. E aí veio um sacerdote que, olhando de longe, viu que aquele homem estava ali naquela condição, supôs que ele estivesse morto. E aí passou ao largo, passou distante. Logo em seguida veio um outro religioso, um levita, e vendo o homem naquela condição, o que ele fez? Passou ao lado e foi embora. E logo em seguida veio um samaritano trazendo o seu animal, o animal estava com a sua carga e ele andando, e então quando ele vê aquele homem naquela condição, roupa rasgada, ferimentos, sangrando, o que ele faz? Diz a Bíblia, nas palavras de Jesus, o homem então se aproxima daquele que está caído, ali age atuando nos seus primeiros socorros, limpando, colocando azeite e vinho, e o azeite era usado para 3 finalidades: cozinhar, era também como combustível para a lamparina, mas também havia ali para asepsia, para limpeza, para amenizar as feridas, né, as dores que as feridas, os machucados provocavam. E o vinho, que tinha esse poder de asepsia, de limpeza, já que ali o álcool trazia então essa condição de
higienização de asepsia também. Diz a Bíblia então que pegou o homem, o samaritano colocou o homem sobre a sua montaria e foi andando. Chegou na hospedaria, passou um dia cuidando dele. No dia seguinte disse para o dono da hospedaria: eu vou te dar aqui 2 denários. Sabe o que significa na época 2 denários? Significava? 1 denário era equivalente a 1 diária de um trabalhador. Esse homem então paga 2 denários. Olha, eu vou aqui pagar adiantado todo o custo do cuidado que você terá sobre esse homem. E se por acaso exceder a despesa, pode cobrir que na volta eu vou passar aqui e vou pagar o restante. E o homem que foi assistido, cuidado, era um estranho para o samaritano. Dê a quem lhe pede. O samaritano não pediu. Olha, se o samaritano fez isso com um estranho que nem pôde pedir algo, mas a condição ali era visível, imagine quando você vê uma pessoa e ela verbaliza: preciso da sua ajuda. A Bíblia diz lá em Provérbios também que quem ouve o pedido de ajuda e não se importa, um dia vai pedir e não haverá quem o escute. Então não seja uma pessoa voltada para si mesmo. A sua riqueza maior não é uma TV de LED, não é um carro importado. A sua maior riqueza não é um celular de última geração. A sua maior riqueza não é roupa de grife. A sua maior riqueza deve ser o amor. Se você tem o amor de Deus no seu coração, você é um homem rico, você é uma mulher rica, você é uma pessoa rica. E mais interessante, quando você divide uma coisa, por exemplo, você tem aí vamos supor, uma fruta. Aí você vê uma pessoa faminta e essa pessoa pede para comer e você divide essa fruta ao meio. Antes ela estava inteira e quando você a dividiu, você ficou apenas com uma metade. Pois bem, no caso dos bens materiais, quando dividimos, a gente fica com uma parte, a outra foi entregue, foi doada. Mas com amor não. Quando você compartilha o seu amor, esse amor de Deus é tão maravilhoso que ele nunca vai faltar na sua vida. Alguém já disse o seguinte: se você acender a lamparina do outro com a sua acesa, se você acender a lamparina do outro, não será apagada a sua. Se você acender a vela do outro com a sua não ficará apagada. Entende isso? Você não vai diminuir. Compartilhar o amor nunca vai deixá-lo menor. Ao contrário, vai ser multiplicado. Então Jesus diz: dê a quem lhe pedir. Dê a quem lhe peça. Então faça isso. É claro que você não tem que sair andando pelas ruas da sua cidade com uma placa: pode pedir que tudo que você pedir eu lhe darei. Não é isso que Jesus está dizendo. Mas é quando o outro pedir, não é você sair ofertando gratuitamente todas as suas riquezas. Cristo não está falando isso, está dizendo: quem lhe pedir, lhe ofereça. E esse dar aí é o seguinte: a partir de hoje é seu. Não é uma coisa linda você entregar algo para alguém, essa pessoa talvez até constrangida: escuta, você poderia me ajudar? E de repente você vai lá e ajuda. É algo surpreendente. Só que Cristo vai um pouco além do seguinte: dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Aqui é diferente. Quando você entrega para o outro um par de sandálias que você já não usa, ou uma roupa que já ficou sem a condição que você gostaria ou que tinha antes, tudo bem, não vai lhe fazer falta, né? Uma roupa, um prato de comida, um pão, etc, etc. Mas Jesus faz o seguinte: dê a quem lhe pede e não volte as costas a quem pedir-lhe algo emprestado. Aqui é diferente. Pedir algo emprestado é o seguinte: você pode me emprestar aí seu celular só para eu fazer uma ligação? A gente sabe que o celular a pessoa usa, aí você do lado, ouvindo, monitorando, vê para quem ela vai ligar.
e aí a pessoa devolve. Já aconteceu isso com muita gente, né? O celular da pessoa, a bateria foi embora, não tem sinal, então ela precisa mandar uma mensagem. Poderia eu fazer uma ligação rápida, a cobrar até para que não ficar na sua conta? Não tem problema. Hoje em dia é isso muito comum. Mas, escuta, fulano, você tem um livro que possa me emprestar? Aí já é complicado. Fulano, você pode me emprestar aí essa roupa? Ou você pode me emprestar o seu carro? Você pode me emprestar esse equipamento eletrônico? Aí já é diferente, sabe por quê? Já é um bem que é seu, que você usa e que o outro vai levar para si, para usar, para depois devolver. Qual é a chance da pessoa devolver? Pois é isso. Tem muita gente que assim, eu nunca mais empresto um livro. Por quê? Porque a pessoa pediu emprestado, esqueceu de devolver e eu esqueci de pedir. Nem sei mais para quem eu emprestei. Pois é. Cristo diz o seguinte, não volte as costas, ou seja, não vire as costas para aquele que lhe pede emprestado. Isso mesmo. Não adianta você fazer um bem a quem pode retribuir esse bem. Jesus fala isso em outra ocasião. Mas a mensagem é muito clara. É você pensar no outro. Dar a quem pede. Uma vez que deu, não lance em rosto. Não cobra mais. Eu te dei naquele dia. Não. Você fez de coração. Você fez movido pelo amor. Entregou, doou, já não é mais seu, é do outro. Doou já não mais lhe pertence. O que o outro vai fazer com o que você doou é problema dele. Às vezes a gente quer fazer uma boa ação querendo controlar como será praticada ou, digamos, usado o bem que a gente fez a doação. Quer ver que você vai usar essa roupa. Presta atenção, estou de olho. Se você gastar demais o dinheiro que eu dei... Não, você deu. A pessoa pediu, você entregou, deixa com ele. Agora, uma vez que você emprestou... coloca na conta dessa relação, no bom sentido, eu emprestei. Se devolver, ótimo. Se não devolver, compro outro. É isso que está dizendo. Não vire as costas, não despreze, não fique indiferente, não fique alheio ao pedido para que alguém precisa de uma coisa lhe peça ou alguém que necessita do seu bem para usar por um pouco de tempo. É muito difícil, quanto mais caro o bem, mais difícil é o desprendimento. Pois é, a gente sabe o valor das coisas. É por isso que pai e mãe são muito seguros quanto às coisas que os filhos querem usar, porque sabe o custo. Mas Jesus não está falando dessa relação familiar, porque na relação familiar não tem esse negócio de emprestar, não tem esse negócio de amanhã me paga. Na relação familiar, o que é teu é meu, o que é teu... O que é meu é teu, do que é teu é meu. Na relação familiar, todos têm os mesmos direitos. Mas com respeito às relações interpessoais, como também na relação familiar, o que deve prevalecer é o amor. O maior bem que você tem é o amor. Se você tem amor, você tem tudo. Mas se você tem muito e não tem amor, para Deus você não tem nada. Vamos orar então. Abra o seu coração. Preencha o seu coração com a graça e com o amor de Deus que dura para sempre. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse dia, pela Tua palavra. Que Teu Espírito Santo ratifique confirme esta palavra na mente e no coração de cada um de nós. Que tenhamos a convicção de que a maior riqueza que cada pessoa pode ter e precisa ter é o Teu amor no seu coração. Esse amor que excede a todo entendimento, este amor que vai além da compreensão de qualquer pessoa, este amor que é altruísta, que não fica indiferente ao sofrimento do outro, nem fica alheio às demandas do outro, mas que age movido pelo amor que vem do Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, hoje e sempre. Amém.